Havendo número legal, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Deliberativa deste Tribunal. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2013, na Sala das Sessões Plenárias de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, Luiz Eustáquio Toledo, reuniu-se a senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, o conselheiro substituto convocado Sérgio Ricardo Maciel e o doutor representante do Ministério Público de Contas, Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator Conselheiro Presidente Luiz Eustáquio Toledo. Processo 13.594 de 2010, 7.819 de 2010, 6.328 de 2009, entre outros. Aprovados acordos de número 1.239 a 1.248. Processo TC 10.477 de 2009, 13.768 de 2010, 11.263 de 2009. Todos relacionados com autorização de compra, autorização de contratação, contrato e convênio, cooperação técnica. Aprovada a resolução de 1017 a 1020. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Processo TC 231 de 2011, 14.900 de 2010, entre outros, todos relacionados com transferência para reserva remunerada. Processo TC 13.632, 15.457, entre outros, todos relacionados com concessão de pensão. Aprovados acordos de 1.249 a 1.278. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Processo TC 5.566 de 2009, 6.333 de 2008, 4.166 de 2009, entre outros, todos relacionados com aposentadoria. Aprovados acordos de 1.279 a 1.296 de 2013. Não havendo mais nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas na hora das explicações pessoais. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão da primeira Câmara, convocando para a sessão ordinária na próxima quarta-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. De acordo. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Aprovado. Processo 10.445 de 2009, é um convênio celebrado no Departamento Estadual de Trânsito e a Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura.
O convênio é para conceder oportunidade de estágio e complementação de ensino superior no DETRAN aos alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva no curso de graduação da FAT. O convênio foi sem ônus para o conveniente cedente, assegurando ao aluno uma bolsa complementar paga pelo DETRAN, bem como auxílio transporte. O convênio teve a vigência de 12 meses. Foi devidamente assinado pelas partes interessadas em testemunho dia 11 de agosto de 2009, tendo a sua publicação no Diário Oficial do Município, na edição do dia seguinte. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente e voto por sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer do Ministério Público, que opinou pela regularidade do convênio hora relatado. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Com relator, senhores. Conselheiro Anselmo Brito. Com relator, excelência. Aprovado. Processo 4.097/2009 é o contrato da UCISAL, número 2/2009, entre a Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas e a empresa global distribuidora de produtos e serviços, AMP de Amorim. O presente contrato é aquisição de imobiliário destinado à Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas, com as descrições contidas no instrumento convocatório que originou a contratação e a proposta de preço da contratada, conforme descrito na cláusula primeira daquele instrumento. O valor global do contrato é de R$ 1.200, cujas despesas correm pelo programa de trabalho. O prazo de vigência do contrato iniciou-se a partir da data da publicação e seu extrato no Diário Oficial do Estado de Alagoas e findou-se no dia 31 de dezembro de 2009. Foi assinado pelas partes dia 13 de março de 2009 e publicado no Diário Oficial do dia 16 do mesmo ano e mês. O contrato em questão decorreu de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do douto Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente e voto por sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer do Ministério Público, que opinou pela regularidade do pregão e do contrato dele decorrente. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanhe o relator. Conselheira Anselmo Brito. Relator, excelência. Aprovado. Processo 4.940/2009. O presente processo é a concessão de auxílio-pensão em favor de Valquíria Alves Brandão César, na qualidade de esposa do ex-segurado José de Milson Ferreira César, falecido no dia 21 de julho de 2008, com fundamento dos atos de concessão de pensão. Foram anexados os autos de documentos que comprovavam o direito de beneficiária. O cálculo da pensão foi elaborado corretamente segundo a Seção de Aposentadoria, Reformas e Pensões deste Tribunal de Contas. Considerando os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do douto Ministério Público de Contas, que opinaram favoravelmente, voto pela legalidade do referido ato. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer do Ministério Público, que opinou pela regularidade do ato relatado. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Com relator, presidente. Conselheira Anselmo Brito. Acompanhe o relator, excelência. Aprovado. Processo 7.662/2009, aposentadoria compulsória da servidora Maria Celeste Vasconcelos, ocupante do cargo de professora. Os documentos constantes nos autos mostram tanto o serviço da requerente quanto da sua inativação. Os cálculos e proventos encontram elaborados corretamente, segundo a atesta a Seção de Aposentadorias e Reforma e Pensão deste Tribunal. O pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente, voto pela sua legalidade. A palavra do Ministério Público. Ratifico os pareceres do Ministério Público, que opinaram pela regularidade da aposentadoria. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque.
Acompanho o relator, presidente. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Aprovado. Pela ordem para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta casa, tenho a relatar nesta sessão processos de transferência para a reserva remunerada. Eu vou enumerá-los em virtude de tratar de um mesmo assunto. O processo TC 14916 de 2010 é transferência para a reserva remunerada de Divaci Baixos dos Santos, terceiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 7276, de 5 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 14915 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Júlio César da Silva, soldado PM, com proventos proporcionais, nos termos do decreto governamental número 7498, de 16 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 14911 de 2010, transferência para a reserva remunerada de José Abraão dos Santos, primeiro-tenente PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 7285, de 5 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 14908 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Mário Ribeiro da Silva, segundo sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental 7277, de 5 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 14895 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Humberto Júlio da Silva, terceiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental 7278, de 5 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 14893 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Petrônio Barros da Silva, primeiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 7281, de 5 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 14891 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Gerson Ferreira, terceiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 7284, de 5 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 14889 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Neilton de Albuquerque Vasconcelos, coronel PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 7346, de 10 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 14887 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Maria Suelígene da Silva, Major PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 7591, de 19 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 9784 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Jean Moreira da Silva, subtenente PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 7785, de 15 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 9774 de 2010, transferência para a reserva remunerada de José Edson Soares da Silva, segundo sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 5864, de 20 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 22 de 4 de 2010. O processo TC 6451 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Antônio Farias de Almena Filho, primeiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 5404, de 17 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 6442 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Genival Feliciano de Almeida, segundo sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 5481, de 23 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 6439 de 2010,
Transferência para a reserva remunerada de João Fausto Filho, primeiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 5112, de 2 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 6430 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Benedito Alves de Carvalho, primeiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 5114, de 2 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 6419 de 2010, transferência para a reserva remunerada de José Adalberon Nascimento, primeiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 5113, de 2 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 2889 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Marco Antônio Fragoso Novaes, subtenente PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental de 30 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 2873 de 2010, transferência para a reserva remunerada de José Josivaldo Silva de Oliveira, segundo tenente PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental de 4 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 7 de 12 de 2009. O processo TC 2870 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Gerson Cassiano da Silva, terceiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental de 15 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 1637 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Cícero do Carmo Pereira, primeiro sargento PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental de 17 de novembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como, anote-se, a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público Especial junto a esta Corte, oportunidade que manifestaram seus entendimentos pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que todos os processos estão revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade das transferências para a reserva remunerada ora apreciadas e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público que opinaram pela legalidade e, consequentemente, o registro dos atos de transferência para a reserva remunerada. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação. Conselheira Anselmo Brito. Aprovados. Processos de concessão de pensão. O processo TC 14224 de 2010, concessão de pensão em favor de Josefa Luiza de Azevedo, beneficiária do ex-segurado Luiz Ferreira Azevedo, vigia do DR Alagoas, falecido em 24 de maio de 2010. O processo TC 12297 de 2009, concessão de pensão em favor de Maria José Dantas Melo, Diego Lacerda Dantas Melo, Débora Dantas Lacerda Melo e Dários Lacerda Dantas Melo, beneficiários do ex-segurado Cláudio José Lacerda Melo, primeiro sargento da Polícia Militar, falecido em 15 de janeiro de 2009. O processo TC 12845 de 2009, concessão de pensão em favor de Maria Francisca da Silva, beneficiária do ex-segurado Manuel Monteiro da Silva, ex-servidor do município de Palmeira dos Índios, Alagoas, falecido em 4 de março de 2009.
O processo TC 9418 de 2011, concessão de pensão em favor de Giselda Maria Góes Lins, beneficiária do ex-segurado Genaro Andrade Soares, do quadro do Poder Executivo Municipal, falecido em 24 de janeiro de 2011. O processo TC 8751-2010, concessão de pensão em favor de Juliana Grace Bezerra da Silva, beneficiária do ex-segurado Gilson Mendes da Silva, terceiro sargento da Reserva da Polícia Militar, falecido em 21 de novembro de 2009. O processo TC 8570 de 2009, concessão de pensão em favor de Nadege França Silva Martins, beneficiária do ex-segurado Gilson Mendes da Silva, terceiro sargento da Reserva da Polícia Militar, falecido em 21 de novembro de 2009. Processo TC, repetindo, o processo TC 8751 de 2010, concessão de pensão em favor de Juliana Grace Bezerra da Silva, beneficiária do ex-segurado Gilson Mendes da Silva, terceiro sargento da Reserva da Polícia Militar, falecido em 21 de novembro de 2009. E o processo TC 8570 de 2009, concessão de pensão em favor de Nadege França Silva Martins, beneficiária do ex-segurado Antônio Martins da Silva, terceiro sargento da Polícia Militar, falecido em 5 de dezembro de 2008. O processo TC 8236 de 2010, concessão de pensão em favor de Tayana de Albuquerque Dias, beneficiária do ex-segurado Raul de Albuquerque Dias, coronel da Polícia Militar, falecido em 20 de novembro de 2009. Processo TC 7617 de 2009, concessão de pensão em favor de Walter Humberto Silva Santos, beneficiário do ex-segurado Walter dos Santos, soldado da primeira classe da Polícia Militar, falecido em 11 de junho de 2008. Processo TC 5608 de 2009, concessão de pensão em favor de Maria Expedita Correia de Souza, Cássio Rosendo Correia de Souza e Keliana Correia de Souza, beneficiários do ex-segurado José Edmilson de Souza, cabo da Polícia Militar, falecido em 13 de agosto de 2008. E o processo TC 3656 de 2009, concessão de pensão em favor de Rosiane Maria Ferreira Sampaio Silva, Sidney Samuel Sampaio Silva e Samile Sampaio Silva, beneficiários do ex-segurado Silvanei Amaro da Silva, agente da polícia, falecido em 1º de agosto de 2008. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como anote-se a correta elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público Especial junto a esta Corte, oportunidade que manifestaram seus entendimentos pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que todos os processos estão revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade das concessões de pensão ora apreciadas e seus respectivos registros na forma do artigo 97, inciso 3, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Com a palavra do Ministério Público. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público, opinaram aí pela regularidade da concessão de pensão e consequente registro. Em discussão os processos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Anselmo Brito. Acompanhe o relator, excelência. Aprovados. Antes de passar a ordem, pela ordem da palavra ao conselheiro Anselmo Brito, queremos desejar a Vossa Excelência um bom retorno ao tribunal, já inclusive iniciando aqui na primeira Câmara, e sabendo que Vossa Excelência, depois do descanso merecido, vai voltar com toda a sua vitalidade para tornar esse tribunal cada vez melhor. Seja bem-vindo, conselheiro, e uma palavra para relatar. Excelência, primeiramente quero agradecer os votos de bom retorno. Realmente foi necessário tirar um período mais completo de férias. Não tenho dúvidas que as forças foram renovadas
mas mais uma vez eu agradeço a lembrança de Vossa Excelência. Senhor Presidente, senhora Conselheira, ilustre membro do Ministério Público junto a esta Corte de Contas. Trago processos só de aposentadoria, integrais e paridade para relatar nesta sessão. Em entendimento aos preceitos constitucionais legais vigentes, foram submetidos à apreciação para fim de registro nesta Corte de Contas processos ora relatados, todos devidamente instruídos pelos documentos e relatórios necessários provenientes dos respectivos órgãos competentes. Vamos a eles. Processo 1873 de 2010, aposentadoria Fátima Maria Marques dos Anjos Melo, cargo professor, licenciatura plena, nível 1, classe D, da Secretaria de Educação. TC 5016 de 2010, aposentadoria a Leda Barbosa da Silva, professora, especialização, nível 2, classe D, também de Educação. TC 9035 de 2010, aposentadoria da senhora Maria Eutália Rocha Silva, professora, licenciatura plena, nível 1, classe D, da Educação. TC 9066 de 2010, Edival Faustino dos Santos, professor, especialização, nível 2, classe D, da Educação. Processo TC 9092 de 2010, Maria Eliana de Oliveira França, interessada, cargo professor, especialização nível 2, classe D, da Secretaria de Estado da Educação. Processo 9112 de 2010, doutora da senhora Marlúcia dos Santos, professora, licenciatura plena, nível 1, da Secretaria da Educação. Na verdade, todos aqui são da Secretaria, não, tem outros. Processo 9350 de 2010, Terezinha de Jesus Silva Palmeira, professor, especialização nível 2, classe D, da Educação. Processo 9085 de 2010, interessada Rosa Teixeira Bezerra, professora, especial magistério, nível 1, classe D, da Educação. TC 14784 de 2009, João Gonçalves de Souza, professor, licenciatura plena, nível 1, classe D, da Educação. Processo 8275 de 2010, Maria das Graças Martins Bonfim, professor de especialização, nível 2, classe D, da Educação. Processo 1834 de 2010, Luzia dos Santos, professora, licenciatura plena, nível 1, classe D, da Educação. Processo TC 10678 de 2010, interessada Tereza Maria dos Santos, professora, especial magistério, nível 1, classe D, Secretaria do Estado, também da Secretaria do Estado da Educação. Processo 9104 de 2010, Maria do Socorro Alves de Menezes, professor, licenciatura plena, nível 1, classe D. Processo 10727 de 2010, Iracema Ferreira Gomes de Oliveira, professor, especialização, nível 2, classe D. Processo 1840 de 2010, Matfado Santiago Cerqueira, isso mesmo, Matfado. Professor, especialização, nível 2, classe D. Consideramos as manifestações favoráveis da douta Procuradoria Jurídica do Ministério Público de Contas e do Gabinete dos Auditores, entendemos que os atos, ora relatados, obedecem à legislação em vigor e podem ser submetidos à deliberação desta Corte. Diante do exposto, a primeira Câmara deste Tribunal acorda em registrar para os respectivos fins de direito os atos de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, diante da constatação de suas legalidades na forma do artigo 97, inciso 3º, linha B de bola, da Constituição do Estado de Alagoas de 89, combinando com o artigo 1º, inciso 3º, também a linha B da Lei Orgânica desta Casa. Como voto. Quero acrescentar, Excelências, uma única passagem que, para mim, pelo imediatismo da situação aqui, tem vários processos
em que os pareceres foram assinados pelo procurador-chefe. Eu não sei se está acontecendo alguma situação excepcional na Procuradoria, mas, em regra, a competência é mera formalidade, Excelência, entende? Nada vai atrapalhar a aprovação desses processos. Em regra, o procurador-chefe exerce um ato de controle sobre os pareceres de sua assessoria. Então, e até revendo aqui os normativos que tratam das competências, atribuições da consultoria jurídica, da nossa procuradoria jurídica, hoje entendida procuradoria jurídica, não fica claro que ele possa atuar dessa forma. Nada impede que o faça, mas até nos normativos não existe essa possibilidade expressa. Essa ressalva, esses são os votos, Excelência. Com a palavra, Ministério. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público. Em todos, o Ministério Público entendeu que os aposentados preenchiam todos os requisitos para fazer jus aos proventos integrais e com paridade. Quanto à questão que o conselheiro levantou, eu tenho uma posição firme e um pouco revolucionária quanto a essa questão. Eu entendo, não sei se já externei isso daqui, mas em conversas paralelas eu sempre falo, entendo que Procuradoria Jurídica, Tribunal de Contas, não deve atuar na atividade fim do tribunal. Excelência, uma parte. Pois não. O senhor tem... Eu comungo desse pensamento, mas já superando, superando, já fui um pouco além, mas você está correto. Eu também comungo dessa sua opinião. A Procuradoria Jurídica Tribunal é um órgão consultivo que atua apenas na área meio, em processos na área de consultoria, ou então fazendo a representação judicial ou extrajudicial do Tribunal de Contas. Atuar em processos fins de controle externo é uma situação aparentemente exótica. Exótica, mas tem, não é uma situação isolada do Tribunal de Contas nosso. Tem vários tribunais que têm órgãos jurídicos de assessoria atuando na atividade fim. Mas tudo bem, superada essa parte, eu entendo que, como procurador-chefe já vem atuando assim, eu acredito que eles devem estar fazendo para suprimir alguma instância de atuação e dar mais celeridade nos procedimentos, já que passava pelo procurador e depois era analisado novamente pelo procurador-chefe. Acredito que é uma sistemática lá, e como o procurador-chefe pode inclusive avocar processo, acho que não há nenhuma mácula não, ressalvado o entendimento de que Procuradoria Jurídica do Tribunal não deve atuar em processos de controle externo. Apenas isso, presidente. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheira Rosa Buquerque. Aprovados. Faculto a palavra a senhora conselheira, senhor conselheiro e autor do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, encerra a presente sessão.